repente a linha sai da costura. O que pode ser? Bom, pode ser que você não deixou aqueles 10 centímetros de linha para trás da máquina e isso pode acarretar vários problemas como embolar a linha, tirar, na hora de você fazer o retrocesso, a linha sai automaticamente, tá? Você não precisa fazer nada, você desce a agulha e ela já sai ali. Por quê? Porque no primeiro ponto, nos primeiros pontos, ela tem que puxar de lá de trás um pouco de linha para fazer a amarração, a primeira amarração na bobina. Fica complicado eu falando, mas por alto, só uma pincelada aqui, uma dica rápida. Quando você for costurar, puxa a linha da bobina e a linha do carretel, as duas juntas para trás da máquina, mais ou menos um palmo, para ela ter um respiro ali na hora de costurar. Combinado? Oi, criativo, tudo bem? Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho uma dica muito importante para dar para você. Você está procurando etiquetas personalizadas do jeitinho que você sonhou? Acha aí possível você fazer uma etiqueta, alguém que faça uma etiqueta perfeita do jeitinho que você sonhou? Pois bem, isso já não é mais problema. A LVY Artisan Laser está aqui para te ajudar. Elas têm etiquetas à pronta entrega e etiquetas personalizadas que ela vai fazer juntinho com você, com o seu logo e a sua marca, com o nome do jeitinho que você sonhou. Você ainda não tem a sua logo, não tem ainda a sua marca, o seu desenho, não tem ainda? Não se preocupa. A LVY Laser também faz o seu logo do jeitinho que você sonhou, sem custo nenhum. Eles estão prontos para falar com você. Agora, vamos pro vídeo. Comprei uma máquina simples portátil, mas estou achando muito difícil de entender. Você precisa passar a linha em todos os passadores, verificar se a bobina está cheia, colocar a agulha certa para o seu tipo de tecido e fazer o teste de costura. Isso é o principal de todas as máquinas. Mas se ficou muito difícil para você entender, eu vou deixar no primeiro link na descrição, como eu já falei, os primeiros passos da máquina de costura, onde eu pego você pela mão e te ensino passo a passo completo. Então, o primeiro link na descrição. Eu quebrei um monte de agulha costurando pano de prato. O que pode ser? A agulha que você está usando é muito fina ou a tensão que você está usando para costurar o pano de prato é muito apertada. Então, lembra que eu falei que você precisa saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas e saber como costurar? Se você não sabe como que é a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, eu tenho um guia completo aqui na descrição, prontinho, só para você baixar, combinado? Então, pega aqui o primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você vai adorar o guia completão da costura, ok? Ponto bordado, dá para fazer mais largo? Existem alguns pontos bordados de outras máquinas que você pode fazer de várias larguras, tá? Mas a minha, que é uma Eugene Genius Plus, ela tem 3 tipos de ponto bordado, só que você precisa saber direitinho regular esse ponto. Pode ser que você queira fazer um ponto um pouco mais largo, né? Tem aquele ponto crescente, né? Que é aquele meia-lua, que você pode fazer ele um pouco mais largo. É claro que ele não vai sair igual ele sai no ponto bordado tradicional, né? Aquele pequenininho. Ele vai sair com uma estética diferente. Então, você tem que saber para que você quer fazer o ponto bordado. Se é um ponto bordado mesmo, para fazer um lenço, você precisa, sim, regular ele direitinho para ele ficar bem fechadinho, para ele não desfiar ali na hora de fazer o bordado. Minha agulha está batendo no ferro da máquina. O que fazer? Existem 2 motivos do porquê isso acontece. Primeiro, a agulha está empenada, então você deve trocar a agulha. E o segundo é que a largura do seu ponto está muito alta, então você deve diminuir a largura do seu ponto e reconfigurar a sua máquina para aquele tipo de tecido que você está costurando. Os pontos não estão fixando no tecido. O que eu posso fazer? Antes de você fazer a costura definitiva, a costura na sua peça definitiva, você deve fazer um teste de costura, para você descobrir a tensão, largura e comprimento certa para aquele tipo de tecido, camada e projeto que você está costurando. Se você descobriu tudo isso, agora chegou a hora de costurar na sua peça, certo? Ali você pegou a sua peça definitiva para você costurar.
Primeiro, você deve fazer o retrocesso. Antes de mais nada, começou a costurar, bateu o retrocesso, ok? Por quê? Porque é o retrocesso que vai arrematar a costura no começo e no final da costura. Por isso que você deve fazer retrocesso no começo e no final da costura, para sua costura fixar o ponto. Ah, Esther, não é nada disso, eu tô fazendo, mas não é nada disso. Então, algum problema que aconteceu na máquina, como o quê? Como bobina sem linha, a linha quebrou e você não viu, a linha está repuxada no passa-fio, então você tem que tirar toda a linha e repassar em todos os passa-fio, ok? E aí você pode fazer um teste de costura novamente para ver se o ponto está certinho e a partir daí passar para a sua costura definitiva. O tecido escorrega na máquina, por quê? Se você tem o hábito de só coordenar o tecido, para tudo e vamos começar a criar um hábito novo na costura, tá? Você precisa criar um hábito de segurar o tecido nas duas pontas, tanto aqui no começo para você coordenar o tecido, quanto atrás da agulha para você segurar e coordenar o tecido depois da costura. Por quê? Porque tecidos que são considerados leves, e a gente já falou isso no nosso guia de tecidos, linhas e agulhas, caso você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o guia aqui na descrição para você ir lá conferir como que é a combinação de tecidos, linhas e agulhas para você não quebrar a sua máquina, ok? Voltando aqui, você precisa sim ter a coordenação desses tecidos leves. Por isso que para iniciante eu não recomendo que você comece a costurar uma seda, não comece a costurar um cetim. Por quê? Porque são tecidos leves que vai escorregar, desfia e são muito difíceis de costurar para quem é iniciante, entendeu? Então, comece com tecidos mais médios pesados, de médios para pesados, tá? Porque eles são melhores para você coordenar na hora de costurar. Qual acabamento devo fazer nas minhas peças? Bom, depende de qual peça você está costurando e qual é o tecido. Por esse motivo, eu deixo aqui na descrição uma lista de vídeos só sobre acabamentos para você aí do outro lado conferir passo a passo todos os tipos de acabamentos que já tem aqui no canal. Combinado? Dá pra fazer aquele ponto overlock com agulha dupla? Não recomendo que você faça ponto overlock com agulha dupla, tá? A agulha dupla, ela tem um ponto, o ponto de trás dela é semelhante ao overlock, mas aquele ponto não é overlock, é um ponto reto. Se você fizer um ponto reto com a agulha dupla, a parte de trás dela vai ser semelhante a uma overlock. Claro que na parte da frente, né, em cima da peça vai ser aquelas duas linhas retas e a amarração na parte de trás vai ser semelhante a uma overlock. Claro que você pode fazer esse tipo de acabamento ou você pode usar uma única agulha só para fazer o ponto overlock. Aí depende do que você estiver fazendo. Não recomendo que você use o ponto overlock com a agulha dupla, porque você vai quebrar uma das agulhas quando ela for fazer o overlock. Eu preciso mudar a posição da agulha quando costuro? Depende da máquina que você tiver, tá? A minha é uma Eugene Genius Plus 4035 e eu não preciso mudar a posição da agulha quando eu for costurar com ela. Por quê? Porque conforme eu vou mudando os pontos no volante de ponto, a agulha ela já vai mudando, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também para você ver como que é que eu mudo os pontos e como que ela muda a agulha. Mas se você tiver outro tipo de máquina que não seja a minha, procure saber mais sobre o seu tipo de máquina, leia o manual ou procure outras pessoas que têm o mesmo tipo de máquina que a sua, para você saber se precisa mudar a posição da agulha, tá? Algumas máquinas têm sim que mudar a posição da agulha conforme o ponto que você vai fazer. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual é a sua dúvida no mundo da costura. Deixa aqui nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa muito like se você gostou, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.